Oi gente, eu sou Giovana e o assunto do vídeo de hoje é uma pedra no sapato de tanta gente, mas tanta gente, que eu ouso dizer que é a queixa mais comum entre as pessoas que sofrem com glossofobia. Agora, Giovana, o que é glossofobia? Antes de falar do tema do vídeo de hoje, explica pra gente o que é. Glosso vem do grego, língua, fobia, medo, portanto, glossofobia é o mesmo que o medo de falar em público. E que queixa é essa? Giovana, eu fico ansiosa antes de falar em público, eu fico nervosa. Quando chega na hora, me dá branco. Eu começo a gaguejar, a tremer, fico vermelha. O problema é que quando você passa por esse tipo de experiência 1, 2, 3 vezes, o que acontece? Você começa a dizer não quando te convidam de novo, com medo de viver, de experienciar aquela situação outras vezes. Acertei? E o problema é que daí você começa a deixar de gravar vídeos e posicionar o seu trabalho nas redes sociais, você deixa de conquistar novos clientes com medo de experienciar aquilo de novo, você deixa de ter coragem de falar com seu chefe, pedir um aumento e crescer dentro da organização. Olha quantas oportunidades é possível que você perca por essa razão, com esse medo de viver de novo essas emoções negativas. Aí eu te pergunto, até quando o medo e a ansiedade vão governar as suas decisões? Por mim, isso acaba agora, no momento que você está assistindo esse vídeo. Por isso, eu te convido a seguir comigo nele, porque hoje nós vamos falar sobre como se preparar para ficar menos ansiosa, para reduzir a sua ansiedade diante dessas situações de fala em público, de comunicação com pessoas. Agora, antes disso, eu quero te convidar a, se gostou desse assunto, dá um like aqui, se inscreve no canal, ativa as notificações, porque toda semana eu tenho vídeos novos aqui sobre comunicação, sobre oratória, com dicas assim super práticas para você colocar na bolsa e tirar sempre que for preciso. Assim você fica sempre pronta para todas as oportunidades que surgirem de fala em público, de comunicação. No livro A Ansiedade, Como Enfrentar o Mal do Século, inclusive algumas pessoas me perguntam às vezes, abrindo um parênteses aqui, Giovana, como é que eu faço para ter um vocabulário mais rico, ter um vocabulário com mais palavras que eu posso usar para deixar minha comunicação mais rica? Vamos ler, gente. É a melhor dica que eu posso compartilhar com vocês. Eu tô compartilhando uma super sugestão de livro aqui do Augusto Cury, Ansiedade, Como Enfrentar o Mal do Século. Nesse livro, né, o Augusto Cury, psiquiatra, ele cunha a ansiedade como o mal do século, e eu friso isso porque se você se sente ansiosa em alguma área da sua vida, você não tá sozinha. Eu sinto isso, muita gente passa e se sente ansioso, ansiosa em algum momento, em alguma área da sua vida. Por isso que o Augusto Cury sugere como prática diária a higiene mental. Ele sugere isso no vídeo. Agora, que higiene mental é essa que a gente pode praticar todos os dias? É controlar, refletir sobre os nossos pensamentos e controlá-los. Porque a gente tem duas vozinhas, duas vozes dentro da gente. Uma delas sempre duvida, questiona as nossas verdades, duvida a nossa capacidade. É aquela voz que perturba, são os pensamentos perturbadores, que diz que você não é boa o suficiente, por exemplo. Então, a higiene mental faz com que você reflita sobre que pensamentos são esses que estão surgindo e assuma o controle deles. Porque quando você não assume o controle dos seus pensamentos, deixa eles rolando soltos, a sua mente vira uma nave desgovernada, é um carro sem motorista, vai bater. Então aqui no livro a gente tem a primeira dica bem prática para você refletir e reduzir a sua ansiedade antes de uma situação de fala em público, que é: você não controla as suas emoções, você não controla aquilo que você sente, mas você controla aquilo que você pensa, você controla a sua razão. E aí eu te pergunto, como é que andam os seus pensamentos? É um trem desgovernado, solto, absorvendo todos os conteúdos, todas as informações, sem fazer filtro de nada, absorvendo tudo como se fosse uma esponjinha todos os dias, consumindo um monte de informação de todos os lados, em tudo que é canal? Não para, é aquele pensamento que não para, pelo menos uma vez por dia, para questionar aquilo que os outros apresentam para você como verdade, que não para pensar como que você está se sentindo. Então,
O livro sugere, eu sugiro que você todos os dias seja mais afetuoso consigo. Vamos fazer essa gentileza com a gente de parar todos os dias, assumir o controle da nave que é a nossa mente e colocar os pensamentos no devido lugar deles, entender aquilo que cabe e aquilo que não cabe pra gente. Vamos fazer esse filtro? Então tá aqui essa primeira dica prática. Tá, Giovana, mas você virou psicóloga, virou psiquiatra nesse vídeo? Gente, eu quero deixar bem claro que não sou psicóloga, não sou psiquiatra e gostaria de enfatizar também que se de alguma maneira a ansiedade ela tá tirando o seu sossego, tá tirando o seu sono, tá fazendo com que você alcance resultados melhores na sua vida porque você fica com esse sentimento que perturba toda hora, procure um psicólogo, um psiquiatra. Esses profissionais com certeza vão entregar para você o melhor direcionamento possível para você eliminar ou reverter esse quadro, certo? Mas eu precisei contextualizar essa ansiedade de uma maneira mais ampla, não só focada no falar em público, porque muitas vezes a gente se sente ansioso, se sente nervoso e por consequência fica insegura, porque outras coisas na nossa vida, outros fatores estão desencadeando aquilo, não só o fato de que eu vou me expor, de que eu vou falar em público. É importante dar esse passo atrás e pensar o que eu estou sentindo e o que desencadeia essa minha emoção. Que pensamento que está desencadeando essa minha emoção? É algo relacionado só ao falar em público ou tem algo por trás na minha vida, alguma insegurança do passado, algo que aconteceu recentemente que está me deixando assim? Então é importante a gente fazer essa reflexão. Mas legal, Giovana, e antes de falar em público, como é que eu me preparo para ficar menos ansiosa na hora e reduzir aqueles brancos que a gente teme tanto que aconteçam? Controlando, focando, canalizando o seu esforço naquilo que pode e deve ser controlado. E o que você controla primordialmente na sua apresentação em público? Primeiro, a sua preparação. Foque em preparar a sua mensagem com cuidado. O que você vai entregar para o público sempre é o coração da sua comunicação, sempre é o mais importante. E prepare a sua mensagem e ensaie. Ensaie exaustivamente. Ah, Giovana, mas quando eu ensaio, eu só fico mais nervosa ainda. Eu já ouvi muita gente me falando que evita ensaiar para não ficar ansiosa, para não ficar nervosa. Gente, você vai ficar nervosa, você vai ficar ansiosa se alguém te perguntar algo na hora que você estiver falando com as pessoas e você não tiver resposta e não tiver nenhum roteirinho pronto ali com essas respostas relacionadas em tópicos. Então, se prepare. Quando você se prepara, você demonstra inclusive cuidado e respeito com o público. Se você não se preparar e pegarem você de surpresa e você não tiver resposta, ou se perder, ou der branco e você não tiver pelo menos um script ali, você vai se culpar porque você não ensaiou, porque você não se preparou. Então, ensaiar repetidas vezes liberta você para na hora ser mais natural e recorrer aos artifícios que você preparou como base, né? Por exemplo, um roteirinho com os tópicos, caso ocorra algo que você não controla, um imprevisto, o branco ali na hora. Então, preparar a mensagem e ensaiar exaustivamente. A segunda dica, não sei se já estou na terceira ou na segunda, mas enfim, a segunda dica é não ensaie. Mas Giovana, você tá ficando louca? Você acabou de dizer para ensaiar? Não ensaie no dia. Ou pelo menos não ensaie 1 ou 2 horas antes. Se você ensaiar 1 ou 2 horas antes, você vai ficar ansiosa. Escreva aí. Então, não deixe para ensaiar 1 ou 2 horas antes. Tudo que você podia fazer em termos de preparação, você já fez. 1 ou 2 horas antes é hora de você praticar a terceira dica que eu vou compartilhar aqui e que é super valiosa para você reduzir a sua ansiedade. 1 ou 2 horas antes da sua apresentação é hora de você focar no que você tem. Como assim? Como assim, Giovana, focar no que eu tenho? Você já parou para pensar em tudo que você tem em termos de competências, de habilidades, de conhecimento, de iniciativa? Vamos lá, networking, você é uma pessoa que se formou, que estudou aquele tema, que está super preparada, é uma pessoa que tem carisma ou uma pessoa que tem a empatia muito forte.
Então foque em todos os aspectos positivos da sua personalidade, da sua vida, em tudo aquilo que você conquistou, porque é muito provável que você não esteja, é muito provável não, com certeza você não vai estar 100% preparada. Nós nunca estamos 100% preparados para nada. Somos eternos aprendizes, a gente vai continuar aprendendo pro resto da vida. Mas se você está ali naquela condição de falar e de apresentar algo, é porque algo te trouxe até ali. O que te trouxe até ali? Confie nisso e foque nisso. Porque quando você começa a pensar 1 ou 2 horas antes da apresentação naquilo que você não fez, naquilo que você não tem, você começa a acionar sistemas e entra num estado que a gente chama de ruminação, de ruminar, de não focar no presente, de focar no passado, no que faltou no passado, e esse tipo de pensamento que foca no que você não tem só potencializa a sua ansiedade, só aumenta o ritmo dos seus batimentos cardíacos. Então, essa é uma dica muito importante, foque naquilo que você tem horas antes da sua apresentação e esquece por completo, assume o controle da nave com relação àquilo que você poderia ter feito ou aquilo que você não tem. E mais uma diquinha aqui para controlar a ansiedade, essa é super básica, mas faz toda a diferença. Respirar. Respirar certo, respirar bem, respirar entre frases, respirar entre parágrafos, respirar nos momentos que você puder fazer interação com o seu público. Quando você respira, você oxigena o seu cérebro e evita que esses pensamentos, que essa vozinha aí sabotadora venha dizendo aquilo que você não tem, que você não é boa o suficiente, as experiências que você viveu e que não foram positivas. Respirar oxigena o cérebro para que você caia menos ou não caia nessas armadilhas. E para fechar, não se iluda, porque se você colocar essas dicas todas em prática 1, 2, 3 vezes, talvez você não vá ficar menos ansiosa. Porque não funciona assim. A melhoria ela só vem, gente, com a prática contínua, repetida. E a mudança, principalmente de padrões de pensamento, se você vinha repetindo um padrão de pensamento de medo, de insegurança, de focar nas emoções e nos episódios que você viveu que não eram tão positivos, essa mudança de padrão de pensamento ela só acontece quando novos pensamentos positivos são colocados ali no lugar e são acionados porque já foram repetidas vezes. Então, coloque em prática essas técnicas inúmeras vezes, porque vai ser mais fácil acionar as emoções negativas quando isso já estiver bem consolidado dentro da sua prática. E eu, do fundo do meu coração, espero que esse vídeo tenha contribuído para você, para deixar você menos ansiosa nas próximas vezes que for falar em público, que for se comunicar, porque eu sei que vai. Tô contigo nessa, viu? Um beijo e até o próximo vídeo.